tudo bem? Como que vocês estão? Sejam muito bem-vindos à live de hoje. Hoje o curso é o Stop the Bleed. Gente, é um curso chancelado, aprovado, carimbado pelo Colégio Americano de Cirurgiões. É um curso com certificação internacional. Poucos cursos dão certificado com certificação internacional. Stop the Bleed é um. O BLS, não o suporte básico de vida que a gente vê aqui no Brasil, o BLS mesmo, ele custa entre 400 e 800 reais. Ele é um curso que é também, o certificado dele é internacional, o PHTLS também é internacional, então são poucos cursos que têm essa certificação internacional, é um peso para o seu currículo. Vocês vão ver que a matéria é muito simples, simples demais até. Eu nem gosto muito de dar esse curso quando eu vou dar o curso e eu tenho que seguir fielmente ao que eles pedem, porque é muito simples, galera. Mas para aquele que nunca viu nada na área, para aquele que está começando, é interessante. Galera, então vamos lá. Agora começa o curso Stop the Bleed. A partir de agora começa o curso original. Por que eu falo original? Porque eu não posso mexer em nada nos slides no curso original. Esse é o curso Stop the Bleed. Quando eu dou curso por aí, às vezes eu agrego algumas coisas. Eu agrego. Então, como que vai ser agora? Eu vou fazer o curso, no final eu vou falar que terminou o curso e eu vou agregar as coisas. Eu não vou misturar igual eu sempre faço. Então eu vou dar o curso original, vocês vão ver que é uma coisa simples, e depois vem a parte que seria um pouquinho mais avançada, um pouquinho mais de conhecimento para você que já está na área. Por enquanto, é o curso do jeito que ele é feito no mundo todo, tá, pessoal? Vamos lá, se você já fez esse curso, mas fez diferente, saiba que o curso que você fez talvez seja um pouquinho mais avançado. É uma contenção de hemorragias um pouquinho mais avançados. Pessoal, vamos lá. Esse é um programa educacional chancelado pelo Colégio Americano de Cirurgiões, está aqui. O Colégio Americano de Emergências, eu acho que é isso. Sabe que eu fiz um slide e traduzi isso aqui, o slide ele vem em inglês, pessoal, e eu traduzi aqui, não está traduzido, talvez eu peguei o slide errado, mas também não tem problema, vamos lá. Associação Nacional de Emergências Médicas, de Técnica de Emergências Médicas, o Comitê de Combate Tático, meu Deus, eu tinha tudo isso em mente, mas pessoal, saibam que são instituições de peso. Se você não ouviu falar em alguma dessas, lembre-se que são instituições de pesos. A maioria dos brasileiros, ele costuma ver o PHTLS. Então ele costuma ver lá o pessoal que faz o PHTLS. E é uma comissão muito grande, pessoal. É muita gente que faz, que traduz. Tanto é que no Brasil ele nem foi traduzido ainda o PHTLS 9. O que a gente tem ainda é o 8, tá? Vocês vão ver que tem divergências no PHTLS e no curso Stop the Bleed. Então é isso que eu quero chamar a atenção para vocês mais para frente sobre o curso. Porque o PHTLS ele vai mandar colocar o torniquete em um local e o Stop the Bleed ele vai mandar colocar o torniquete em outro local. Então se atentem ao que eu vou falar aqui do Stop the Bleed. Referência do que eu estou falando aqui, curso Stop the Bleed. O próprio Stop the Bleed, ele traz esse slide padrão, é o slide padrão, então eu vou passar todos para vocês. É claro que se fosse uma turma de socorrista eu já tiraria esse slide, né? Mas vamos lá. Ele diz que vai ter imagens perturbadoras ou imagens com sangue. Confesso para vocês que nos slides eu não vi nada perturbador, né? Mas pode ser que alguém se choque olhando sangue, por exemplo, ou algo parecido, tá? Então, galera, essas fotografias são importantes. Eu vou passar mais elas quando eu for dar a parte um pouquinho, quando acabar o curso PHTLS, for um pouquinho mais avançado. Então sim, você vai ver imagens. E isso é cotidiano, é rotineiro no dia a dia do profissional. Nos grupos de WhatsApp, aí o pessoal compartilha em peso imagens, vídeos às vezes. É ruim? Em partes, porque expõe às vezes o paciente, mas às vezes não é a gente que filma. Então, qual que é a parte boa disso? Que você pode estudar o caso. A gente não consegue estudar o caso só imaginando ou falando. Às vezes, vendo uma cena, a gente consegue estudar. Então, para esse tipo de benefício, às vezes uma imagem é válida. Mas, gente, não dá para não prestar o socorro a alguém para fazer imagens, né? Então, deixa que a população, que são aqueles curiosos, já faça isso por você, tá? Ficaria feio um profissional da saúde não socorrer e fazer imagens, né? Galera, então vamos lá. Eu quero fazer uma pergunta para vocês. Por que vocês estão fazendo esse curso hoje? Pode responder que eu vou ler ali. Por que vocês estão fazendo o curso hoje, galera? Esse curso de hoje, por que vocês pararam para escutar? Lembrando que a causa mais comum de morte que pode ser evitada no trauma é o sangramento. Então é isso que a gente vai fazer hoje aqui. Que vocês aprendam como para um sangramento.
Quem que pode me responder por que está fazendo o curso? Ó, perfeito, a Veronice falou que é em busca de conhecimento. O Rodrigo também conhecimento. O Arnaldo respondeu ali gratidão. Bom, eu acho que a maioria, pessoal, respondeu que é para adquirir conhecimento e para estar atualizado. Não é verdade? Eu acho que todo mundo é unânime nessa parte. Embora seja simples, se você nunca fez um curso Top the Bleed, eu acho que vai acabar até gostando, por mais que seja simples. É um curso com certificação internacional, como eu falei para vocês. Mas aonde que eu posso usar esse curso então? Vamos lá. Eu posso usar em empresas, escolas, qualquer lugar que tiver um sangramento por arma de fogo, por exemplo, algum desastre natural. Eu posso usar em acidentes. Tanto é que antes o mnemônico lá de atendimento ao trauma era o ABCDE, agora é o XABCDE, porque o X é uma grande hemorragia. Eles viram que morria muita gente por causa de hemorragia, então vamos colocar o X. Teoricamente, o X veio para o professor, por exemplo, poder explicar melhor, didaticamente, ele ficou ótimo o X. Mas na prática a gente já fazia isso, pessoal. Quando tinha uma grande hemorragia, a gente já continha. Mas claro que ele dizendo agora que a grande hemorragia tem prioridade para uma via aérea obstruída, a gente sabe mais ou menos o passo a passo a ser seguido. Então, o que antes era uma coisa, hoje mudou. E vocês vão ver que talvez o que eu fale hoje aqui tenha novidades para vocês. Principalmente aonde que eu aplico o torniquete. Certo? Porque se você fez o curso do PHTLS, ou outros cursos por aí que seguem o PHTLS, vocês vão ver que ele é colocado de uma maneira, né? Então vamos lá, você pode usar em qualquer lugar que alguém sangre. Resumindo é isso, qualquer lugar. E o que eu preciso, ou qual que é a meta desse curso? Primeiro, pessoal, é identificar o sangramento, você tem que reconhecer. Você só consegue tratar aquilo que você reconhece. Se você não reconhecer, como é que você vai tratar? Então você primeiro precisa reconhecer. E depois parar os sangramentos com medidas que você tiver ou souber. Como assim tiver? Tiver material para isso, tá, pessoal? Às vezes eu não tenho um torniquete, eu vou ter que improvisar. Às vezes eu não tenho ali uma embalagem de um agente hemostático, ou eu não tenho gaze, por exemplo, eu vou ter que improvisar. Então, à medida que você vai parar esse sangramento, a gente vai ver daqui a pouquinho. E quando eu falar um pouquinho mais na parte avançada, vocês vão ver que a gente vai ter mais opções, tá? Então, galera, primeira coisa que todo lugar fala, a segurança é prioridade. Segurança em primeiro lugar. Se você se machucar, você não salva mais ninguém. E aí, pessoal, o pior é quando acontece um óbito, né, com um parceiro nosso, com um companheiro, igual já aconteceu várias vezes. Então, primeiro a sua segurança. Não seja herói. O herói vira nome de rua. O herói vira nome de praça. Não seja herói. Não deixe sua família sem você, por exemplo, que é o socorrista. O marido vai deixar a família porque foi a óbito, porque teoricamente não respeitou aquilo tudo que ele sempre aprende em todo o curso. Segurança em primeiro lugar. A vítima já é uma vítima. Tranquilo? Então sempre segurança em primeiro lugar. Se o local não estiver seguro, você vai procurar uma segurança. E se possível, leva a vítima com você. Se não for possível, vai você pelo menos. Tranquilo? Segurança é prioridade, e aí a gente entra naquele famoso mal, que é o máscara, óculos e luva. Para você ficar seguro, você tem que usar os EPIs. Todo mundo conhece as máscaras, né, pessoal? Aquela máscara que no tempo do Covid todo mundo usava, descartável. Eu tenho aqui dentro da bolsa. Luvas de procedimento, para não se contaminar. E o óculos também de proteção. Então, pessoal, isso aqui não é nada novo do que eu estou trazendo para vocês. Talvez para você que nunca fez um curso, isso seja novo. Mas não tem nada de novo aqui para você que já é um profissional da saúde, ou para você que já fez um curso, certo? Então é aquilo, segurança em primeiro lugar. O ABC é do controle de hemorragia. O A, pessoal, a gente vai ver um por um, alerta, ligar para o socorro. O B é sobre o sangramento e o C é sobre compressão, tratamento na verdade. O B então é o reconhecimento, o sangramento. O A, você vai ligar então para o socorro. Liga para o socorro e aí quando você ligar para o socorro, a pessoa que atende ela vai te fazer um monte de perguntas. É importante, seria importante você conhecer a região e até pontos conhecidos, por exemplo. Porque isso é importante para quem está recebendo a ligação, saber que é perto de um bar de alguém, é algo muito conhecido na cidade, perto da praça tal. Então é muito importante às vezes você conhecer a cidade. Sempre, pessoal, vamos ligar para o socorro, tá? Liga para o socorro, pede para alguém ligar. Importante, não esqueçam. Segurança de cena, acionar o serviço de emergência médica, né? O socorro. Na parte do sangramento, pessoal, vamos reconhecer esse sangramento.
E aí, como eu falei, esses slides são padrão, eu vou ter que encontrar a fonte do sangramento. Eu vou olhar para o que eu vou me atentar. O sangramento ele é contínuo, sangramentos de grande volume, poças de sangue em volta da vítima. Então tudo aquilo que me levar a crer que essa vítima teve um sangramento, eu vou olhar. Tem uma mancha na calça, poxa, ali ele teve algum corte, ele teve alguma coisa, levou um tiro, eu não sei, o que eu estou atendendo, tá? Lembrando que você só atua em cena segura e se for eventos traumáticos como tiro, facada, algo que possa, o agressor ainda estar na cena ou em torno da cena, você vai ligar para a polícia. Você só chega, na verdade, com a polícia, tranquilo? Galera, então o que eu vou procurar? Sangramentos. Vou procurar por sangramentos e indícios de sangramento, tá? Vamos lá. O sangramento, ele pode, uma pessoa, na verdade, ela pode sangrar em vários locais, certo? As roupas podem esconder, sim, sangramento. Por isso a importância de cortar a roupa da vítima. Como que eu vou tratar sem reconhecer? E aí eu vou realmente cortar a roupa da vítima. Aí, mas não dá tempo, eu vou usar o torniquete sobre a roupa, não tem problema. Use o torniquete sobre a roupa e depois corta para expor o membro, para você visualizar, para você fazer talvez um curativo compressivo. Coloquei um torniquete lá em cima, mas posso fazer até um curativo compressivo um pouco mais embaixo, tá? Proteger esse membro, imobilizar, o que você achar que tem que ser feito. Sobre o sangramento, a pessoa pode sangrar em várias partes do corpo. Aqui em azul são membros, superiores e inferiores. Superiores são braços, inferiores são pernas. Aqui onde está em verde são pontos de junção. E aí, claro, pessoal, eu vou usar um meio para fazer o controle de sangramento em membros e outro meio para fazer controle de sangramento nas junções. E também eu posso ter um sangramento no tórax e abdômen. Perfeito? Então, tórax e abdômen eu trato de uma maneira, junções eu trato de outra maneira e uso outros dispositivos, e membros também eu trato de outra maneira e uso outros dispositivos. O importante é parar o sangramento. Perfeito, pessoal? Vamos lá. Na parte de compressão, o que o Stop the Bleed, esse curso reconhecido internacionalmente nos diz? Primeiro, eu vou aplicar uma pressão sobre a ferida. Até aí tá tudo bem, igual o PHTLS. Aplico uma pressão sobre a ferida. Perfeito? Eu vou ter que me concentrar, pessoal, onde está sangrando. Essa pressão tem que ser sobre o ferimento. Por que é importante eu visualizar o ferimento? Porque daqui a pouquinho eu vou mostrar para vocês sobre o preenchimento de ferida, de grandes cavidades. Às vezes eu posso estar pressionando em cima, mas tem uma grande cavidade onde vai encher primeiro de sangue. E aí, pessoal, eu estou fazendo praticamente um esforço em vão naquele momento, tá? Eu vou usar gaze ou pano apenas para cobrir a lesão, tranquilo? Então, sobre a lesão onde está lesionada, é onde eu vou colocar. Não adianta eu ter um sangramento no meu braço e colocar em todo o membro superior, por exemplo, gases sobre ele. Se eu preciso só me atentar no local da lesão ali, tá? Se a pressão parar o sangramento, mantenha a pressão até que chegue ajuda. Aqui, pessoal, tem um vídeo que é do Stop the Bleed. Então eu vou passar ele para vocês do jeito que tá. Ela vai mostrar como que eu faço essa pressão direta. Perfeito? Então dá uma olhadinha no vídeo, que é um vídeo que é obrigatório ser passado para vocês. Ele não tem som, tá, pessoal? Mas ela vai mostrar como eu faço uma pressão direta. Ela tá comprimindo, pessoal. Galera, notaram que ela colocou ali, então, uma camiseta, que é o que ela tinha nesse momento, e vocês vão improvisar muitas vezes. Ninguém carrega 24 horas um materialzinho consigo. Às vezes você deixa no carro, vai no mercado, dentro do mercado mesmo alguém começa a sangrar. Não tem como você carregar 24 horas. Então ela está fazendo uma pressão sobre o ferimento. É isso que ela está fazendo. Galera, uma grande discussão era sobre o preenchimento de ferida. Socorrista pode fazer o preenchimento de ferida? Sim. Quem está dizendo isso? O pessoal que fez o curso Stop the Bleed. Lembrando que o curso Stop the Bleed não é para você que já é profissional. Serve também? Sim. Mas é para dona de casa, é para o pedreiro que trabalha na obra, é para o motorista de caminhão que dirige o seu caminhão na estrada, é para qualquer cidadão. Então isso aqui foi feito de maneira simples. Tanto é que eles fazem da maneira mais simples possível. E um curso padrão onde o mundo todo
fala do mesmo slide, fala do mesmo assunto. É o mundo todo que faz isso. Então, olha só. Quando eu tenho uma grande cavidade, eu preciso preencher essa cavidade. Preenche com gaze. Pode ser gaze pequenininha? Tranquilo, pode ser gaze pequenininha. Pode ser compressa grande? Claro, dependendo do tamanho desse corte ou desse corte, desse vão que ficou. Me fugiu a palavra agora. Mas você, como socorrista, você pode fazer isso. Vocês já viram como que o médico avalia uma pessoa que levou um tiro, por exemplo? Ele coloca o dedo no buraco. Ele coloca o dedo no buraco para ser avaliado. E quando alguém tem um corte e é visível que está aberto, galera, faz o preenchimento de ferida, certo? Se você não fizer o preenchimento de ferida, não colocar gaze nesse ferimento, não vai adiantar. Vai acontecer isso aqui, ó. A pessoa vai sangrar tudo para dentro do ferimento primeiro. E aí tem várias técnicas de preenchimento de ferida, galera. Aqui ela vai mostrar um com gaze, com agente hemostático, tá? O vídeo não tem som, então eu gostaria que vocês vissem o que ela está fazendo. Ela está colocando dentro do ferimento, ela está preenchendo até não caber mais. Então é isso que ela está fazendo, tá? Bombeiro Douglas, é isso aí, cara. Ó, o Gabriel tá aí também, Gabriel. Equipe ao PHBC, equipe ao PHBC. Alfa, equipe Alfa, meu Deus. Então, pessoal, ela fez o preenchimento de ferida. Galera, é que geralmente eu acho que eles não ensinam isso nos cursos, porque é uma coisa bem simples, vocês viram eles ensinar. Tem várias técnicas de você fazer o preenchimento de ferida. Tem gente que joga no pescoço e aí começa a colocar dentro da ferida com uma mão, certo? Tem gente que faz assim. Tem gente que faz a famosa técnica vela. Eu acho que eu falando isso, eu vou até fugir um pouquinho do assunto principal. Como que é a técnica vela, pessoal? Pega aqui, ó, bem do meio. Você vai pegar a gaze bem do meio aqui, ó. Gaze não, né? Olha só. Um pedacinho da atadura, né? Da faixa, que o pessoal costuma falar. Bem do meio e vai tirando. E vai colocando no espaço, olha só. Vai colocando no espaço. Olha como ele vai saindo. Mas isso, pessoal, é mais pra gente que é socorrista mesmo. Tá? Pra você que tá começando, se atente na parte que eles ensinam aqui. O curso Stop the Bleed é isso, tá? Por que eu tomo muito precaução de falar isso? Porque senão alguém pode ver que eu tô fugindo um pouco do assunto e não fica legal, entendeu? Porque o curso ele é de uma maneira, então eu tenho que seguir. Galera, sobre agentes hemostáticos ou outros tipos de material que você pode usar, gaze embebecida com algum tipo de agente hemostático mesmo, que promove hemostasia, ela pode ser usada em diversas partes do corpo, ou seja, tudo aquilo que eu já falei para vocês, ela pode ser usada em todos esses locais, tá? Lembrando que os slides são padrões, então eu não posso mudar. Sobre torniquete, onde eu coloco o torniquete? Aqui pede para colocar de 2 a 3 dedos acima da ferida, de 5 a 6 centímetros. 2 a 3 dedos, de 5 a 7 centímetros, desculpa, de 5 a 7 centímetros. Não colocar em cotovelo ou joelho, até aí tudo bem, nas articulações você sabe que não pode colocar. Colocar o torniquete apertando até que o sangramento pare. Se ele não parar, eu coloco mais um torniquete. Galera, aqui que está a confusão, geralmente. 2 a 3 dedos acima da ferida, o Stop the Bleed manda colocar. O PHTLS, ele pede para colocar o mais alto e apertado possível. O APH de combate, mais alto e apertado possível. Todas as forças armadas, ou toda pessoa que pratica o combate, ou está em combate, vocês vão ver eles colocar o mais alto e apertado possível sobre a roupa. É o mais rápido possível que eles possam colocar. Sempre vão ver isso. O PHTLS pede para colocar de 2 a 3 dedos acima da ferida. O PHTLS não, o Stop the Bleed. De 2 a 3 dedos acima da ferida. Qual que seria o mais interessante você usar? Depende, por quê? O Brasil é muito grande, galera. O Brasil é muito grande. Então, se eu estou num local que eu sei que vai passar de 120 minutos, na verdade, galera, olha só. Aqui tem uma outra deixa, né? O Stop the Bleed, ele diz que o limite é de 100 a 120, né? O PHTLS, ele diz que o limite é de 120 a 150, ou seja, de 2 horas a 2 horas e meia. E aqui o Stop the Bleed diz que é até 2 horas. A gente não vai entrar em contradição sobre isso, mas vamos lá, vamos voltar ao raciocínio. 2 a 3 dedos acima ou o mais alto e apertado possível. Se você está num local onde você sabe que a vítima vai perder um membro,
porque vai passar desse tempo para ter o socorro, e a gente tem lugar no Brasil que passa desse tempo. Então é claro, galera, que eu vou colocar 2 a 3 dedos acima da lesão. É melhor que ele perca um pedaço do braço do que o braço todo, não é? Então, depende de onde você tá, você vai usar ou mais alto e apertado possível, ou de 2 a 3 dedos acima. Galera, pode ser aplicado por outras pessoas ou em você mesmo. Nada de novo, né? Pode ser aplicado sobre roupas? Perfeito. Também trouxe o que o PHTLS às vezes fala. Sobre roupa, não tem problema nenhum. Aqui ele fala sobre um tipo de marca de torniquete. Nos outros slides eu vou mostrar os torniquetes para vocês. E um segundo torniquete pode ser aplicado até parar o sangramento. Aqui tem como você usa um torniquete, galera. Deixa eu botar o vídeo. Coloca o torniquete sobre o baço, passa na fivela. Deixa bem apertado, pessoal, bem apertado no braço e aí começa a rodar a manopla ali, tá? Rodando a manopla, parou o sangramento, você trava ela, fecha e anota com a hora, tá bom, pessoal? Tem que anotar com a hora. Porque você, muitas vezes que coloca o torniquete, você não acompanha o paciente até o tratamento final. Às vezes você entrega no hospital, eles entram para dentro, então tem que ter a hora colocada ali no torniquete, né? Tanto é que vem escrito time ali. Pessoal, marcas de torniquete, tá? Só para vocês saberem. É como que funciona em criança. O torniquete é usado também, tá, pessoal, em criança. Quando a criança é muito pequena, um bebezinho, só a pressão direta já funciona. Então em bebê, pessoal, nem usa torniquete, porque a pressão direta já vai funcionar. Tranquilo? O preenchimento de feridas pode ser usado tanto em criança quanto em adulto. Vai ser usado, você vai preencher essa ferida. Perfeito? Objetos empalados, pessoal, eu retiro? Eu não retiro um objeto que está empalado. O que é empalamento? Que a pouquinho no slide avançado, que eu considero avançado, eu vou mostrar para vocês imagens, tá? Mas o empalamento é algo fixado em orifícios naturais do corpo. Por exemplo, a boca é um orifício natural, algo fixado na boca, algo fixado no nariz, no ouvido, no ânus, pessoal. Todo lugar que tem um buraco é um empalamento, tá? Torniquete improvisado, pode ou não, galera? É válido quando você não tem opção. Então não posso dizer para você que é proibido. Mas se puder evitar de usar, evita. Compra um torniquete vendido comercialmente. Então, tenha um torniquete vendido comercialmente e original, se possível. Pessoal, pode perder o braço ou a perna? Pode, usa o torniquete. Posso usar também, tem que ter um sangramento ativo, tá? Sobre dor, vai ter dor? Com certeza vai ter dor. E outras perguntas, geralmente a gente abre para o pessoal fazer perguntas. Galera, foi muito rápido, eu acho, né? Que hora que é agora? 8h30, 25 minutos, mas a gente vai falar já o avançado, tá? Pessoal, resumo, segurança pessoal sempre, ligar para o 192 sempre, encontrar o sangramento, comprimir com pressão ou usar o torniquete, esperar o socorro chegar. Agora eu quero que vocês anotem esse site aqui também. Tem um papel e caneta na mão toda vez que a gente for dar um curso, tá? StopTheBleed.org, ele é mantido pelo Colégio Americano de Cirurgiões e atualizado frequentemente. Esse curso, pessoal, é um curso simples. Cara, eu falei em 25 minutos, eu vou passar a parte mais avançada agora para complementar, porque eu acho isso aqui, pessoal, muito simples. Mas para aquela dona de casa que não sabe nada, é o básico e é o suficiente. Eu só preciso que ela aprenda a parar o sangramento. Eu não preciso que ela aprenda anatomia, fisiologia, não. Só preciso que ela aprenda a parar o sangramento. E a coisa mais trágica de que uma morte é uma morte que poderia ter sido evitada. Tranquilo? Então é uma coisa que você pode evitar. Agora deixa eu mostrar para vocês aqui, galera, o curso completo. Quer dizer, completo mais ou menos, né? Eu considero completo porque eu trago algumas coisas a mais para vocês, tá? Então deixa eu voltar aqui. Os slides que a gente já falou, a gente vai passar para frente. Alguém tem alguma pergunta, galera? Alguém tem alguma pergunta? Galera, enquanto eu espero as perguntas, esse aí é o site do Stop the Bleed. Quando vocês acessarem, vocês vão ver, tá? O site do Stop the Bleed. Daqui a pouquinho eu já vou falar do certificado de novo, tá? Galera, tá aqui onde eu traduzi, ó. Colégio de Trauma do Colégio Americano de Cirurgiões, o Colégio Americano de Médicos de Emergência, Associação Nacional de Técnicos de Emergência Médica, o Comitê de Atendimento de Vítimas a Combate Tático. Então, se não tiver o torniquete, você vai improvisar, tá?
Ah, como se tornar um instrutor, eu posso falar no final, tá? Lembra de perguntar. Galera, torniquete improvisado você pode usar com atadura, pode usar com cinto, pode improvisar com cinto. Eu vou falar daqui a pouquinho o que você não vai poder usar. Então essa aqui é a frase. Pessoal, vamos lá. O curso terminou. Agora a gente vai falar a parte avançada, que pra mim faz parte do curso também, para que você que quer uma parte um pouquinho mais avançada. A gente tem tempo, tá? A gente sempre acaba 9 horas, a gente tem meia hora praticamente. Galera, princípio, preferência e pensamento crítico. O princípio é uma coisa que não muda. No sangramento é parar o sangramento. Esse é o princípio. Nunca vai mudar, sempre vou ter que parar o sangramento. A preferência é de acordo com a situação. É de acordo com a condição do paciente. O que eu vou usar, porque esse paciente às vezes não tem muito tempo. De acordo com o meu conhecimento, habilidade. Se eu não sei usar o torniquete, por que eu vou tentar colocar um torniquete se eu nem sei usar? Eu posso tentar outras formas de parar o sangramento. Mas seria interessante, claro, todo mundo saber usar e adquirir experiência, tá? Vai depender do protocolo local também. Não tem protocolo local que hoje usa o CAD ainda, o dispositivo que mais lesiona a coluna, mais mexe com a coluna do paciente. Tem protocolo que ainda tem o CAD. Então, provavelmente no teu protocolo local, também pode ser que tenha outro tipo de contenção de hemorragia. E depende também dos equipamentos, tá, pessoal? Não é todo lugar que tem torniquete, não. Na sua ambulância tem torniquete? Se não tem, fala pra gente aí, tá? O pensamento crítico, você como socorrista vai avaliar tudo. Tanto o paciente, tanto a situação, tanto o material, tanto o seu conhecimento e vai falar assim, pô, eu vou fazer dessa maneira. Então o pensamento crítico, ele é válido e você decide realmente qual é a melhor forma. Por isso é importante você como socorrista, e a gente sempre usa tipo uma metáfora que você tem uma caixinha de ferramenta. Quanto mais ferramenta você tiver na sua caixinha, mais fácil é para você trabalhar. Quanto mais procedimentos você souber usar, souber fazer na vítima, para salvar a vítima, vai estar ali na sua caixinha de ferramenta. Quanto mais procedimento, quanto mais sabedoria você tiver, melhor é para o seu atendimento, tá, pessoal? O XABCD vocês já ouviram falar, o X é contenção de grande hemorragia, então se eu tenho uma hemorragia ativa, eu vou conter essa hemorragia. Existe o MARCH também, que é a mesma coisa, pode ser que vocês já ouviram falar, é a mesma coisa que o XABCD, tá, pessoal? Esse slide a gente já viu, e nessa semana aconteceu isso aqui, ó. Vocês chegaram a ver isso aqui? O cara não dá pra saber se é surto, não dá pra saber se é bêbado, mas agrediu um parceiro nosso do SAMU, olha só. Galera, covardia, né? Eu nem vou comentar sobre a situação, eu vou comentar sobre a segurança da cena. É o que a gente falou, só atua em cena segura. Pegou o profissional desprevenido? Pegou. O que você faria nessa situação, galera? Se você bate no cara, é capaz de você perder o emprego, né? Então, e outra, né? A internet está tão chata que você bate no cara, o pessoal vai falar que você é despreparado, que você, meu Deus, como é que você atende a ocorrência? Tem que ter um pouquinho, pessoal, de discernimento quando você vai fazer qualquer coisa. Ainda mais quando você vai reagir. Sempre tem alguém filmando, merecia levar um soco na hora ali, sabe? Com uma reação instantânea. Mas, pô, foi pra acabar, né, pessoal? Então, segurança sempre, tá? Segurança sempre. Isso aqui eu falei que é usado em todo local onde tenha sangramento. Primeiro eu identifico e depois eu paro o sangramento. Galera, segurança, o MOL, máscara, óculos e luva. Tem que ter, o socorrista tem que ter pra usar. Tudo isso eu falei. Sobre o sangue, pessoal, a gente fala muito em contenção de hemorragia, sobre o sangue. Ele só tem dentro do nosso coração e os vasos sanguíneos. É um circuito fechado. Claro que quando tem um corte, sai o sangue dali, eu tenho ali uma hemorragia, certo? Quanto você tem de sangue no seu corpo? 71 ml por quilo. Então, se uma pessoa tem 70 quilos, você vai fazer 70 vezes 71, vai dar 5 litros por aí, 5 litros, mais ou menos isso, galera. Bom, faça a conta e veja quantos litros você tem. 5 litros, já está aqui, ó. 71 vezes 70 vai dar 5 litros, em torno de 5 litros. Então é só pegar o seu peso vezes 71, você vai saber quanto tem de sangue dentro do seu organismo, dentro das veias, artérias, arteríolas, coração. Galera, o sangue é responsável pelo transporte de oxigênio, retira aqueles resíduos do metabolismo e ele tem ali as células de defesa de organismo e também da coagulação. Então o sangue, ele é rico em oxigênio, o sangue, claro, arterial, o sangue venoso é pobre em oxigênio, ou seja, ele transporta nutrientes e retira resíduos.
Vocês já ouviram falar em atrite da morte? Por isso que eu não posso deixar a vítima sangrar muito. Quando a vítima sangra muito, ela perde tanto calor e aí a pessoa vai entrando numa hipotermia, por isso eu tenho que aquecer essa vítima com manta térmica, por isso toda vez que eu for repor um volume na vítima teria que ser sangue aquecido, a gente não tem sangue aquecido na ambulância, não tem como aquecer o soro, certo? Mas dentro do hospital, se você puder, faça isso. Então vítima que perdeu sangue, pessoal, ela sempre vai estar branquinha, que perdeu muito, tá pessoal? Vai estar branquinha, ela vai sentir frio. Então se você notar isso, ela pode estar entrando em hipotermia. E a hipotermia, ela agrava o fator de coagulação, que agrava, ele cria uma acidez metabólica, e essa acidez provoca mais hipotermia. Por isso que é a tríade da morte, ou o famoso chá da morte. Uma agrava a outra até a pessoa entrar em choque e morrer mesmo, tá pessoal? Olha só aqui uma coisa simples. Um vidro que vai cair na mão dele vai sangrar demais, pessoal. Então não é um grande, muitas vezes, corte. Depende aonde cortou. Olha só. Graziele Leila entrou, né, Graziele? Minha filha entrou e não tá aqui me ajudando, hein? Galera, uns tenta ajudar ali, um chega pra ajudar. Mas é claro que não é um torniquete, ele tenta da maneira dele, sabe, pessoal? E não funciona, continua caindo sangue. Olha a quantidade de sangue que tem lá, não sei se vocês conseguem ver bem. Galera, um pequeno corte sangrou muito. Isso aqui, ó, negro aqui no chão preto, é tudo sangue, galera. Agora veio um com uma cordinha e viu que não adiantava. O outro tá pedindo ali, não, traz algo maior ali. No fim, pessoal, claro que a vítima sobreviveu. Sobre o sangramento, a gente tem o sangramento arterial, e é isso que é muito preocupante, o arterial, porque ele sangra, ele jorra e sangra muito. Venosa, ele sangra também às vezes em grande quantidade, depende aonde pega. Só que ele mais escorre, ele não pulsa, tá? E o capilar é aquele que às vezes você bate o dedo e vê, pô, tá saindo sangue, mas nem notou que bateu, nem lembra que bateu. Ele só sai pouquinha coisa. Sangramento, a gente pode ter um sangramento interno, e isso é um grande problema, tanto para reconhecer às vezes, porque o externo eu vejo, então é fácil. O interno eu tenho que conhecer um pouquinho de anatomia, de fisiologia, e também de sinais e sintomas, por exemplo, de uma hemorragia abdominal, de um sangramento de pelve, ou que a vítima está entrando em choque, então eu tenho que conhecer um pouquinho para saber. Sangramento interno eu não tenho muito o que fazer. Na pelve eu vou estabilizar a pelve. Dentro da cabeça ali o sangramento, quando rompe alguma artéria ali, uma veia, um AVC, geralmente é artéria. E aí não tem muito o que eu fazer no pré-hospitalar, tem que correr, transportar essa vítima. Sobre o sangramento, sangrar em vários lugares eu já falei. Pode sangrar em diversos locais, já foi falado. Esse vídeo aqui a gente já passou, preenchimento de ferida a gente já falou também. Vamos lá, galera, vamos ver o que a gente não falou. Olha só, o Stop the Bleed, para quem chegou agora, pede para você colocar 2 a 3 dedos acima da ferida. Lá no consenso de Hertford foi definido isso, tá? Aqui já tá atualizado aqui, pessoal. E o PHTLS ele traz dessa maneira aqui, pessoal, olha só. Aplicar um torniquete fabricado comercialmente na extremidade da virilha, ou seja, na virilha, ou na axila superior, ou seja, o mais alto e apertado possível. O resto é igual. Mas o PHTLS ele traz uma maneira, o Stop the Bleed traz outra. Então não briguem mais sobre onde eu vou aplicar o torniquete. Tenho 2 referências, depende da referência que eu uso, eu aplico num lugar ou em outro, certo? Galera, isso aqui são exemplos de torniquete que não tinha no outro, só tinha o nome. Então eu coloquei eles desenhado aqui. Esses são listas de outros tipos de torniquete. Aqui tem uma aplicação na virilha. Outro tipo de torniquete aplicável, então não tem só esse tipo de torniquete aqui, tá? O torniquete simples que a gente conhece. Olha só esse aqui de clique, você puxa, puxa, puxa e ele dá um clique e trava ali. Esse outro aqui é o parecido com o que a gente tem, né? Mais um tipo de torniquete, mais um tipo de torniquete. Esse aqui é os torniquetes pneumáticos. Acho que é assim que chama, né, galera? Olha só, ele é parecido com aquele manguito de aferir pressão, do esfigmomanômetro, só que ele não tem o reloginho, então ele faz também a mesma coisa que é o aperto ali. O torniquete juntacional, não sei se vocês conseguem ver, aqui, ó, ele é ligado também aqui por aquele, parece o esfigmo, parece esse aqui, ó,
que você aperta e bombeia. Só que aqui sai uma coisa que é como se fosse uma bolsa assim, onde ele infla e aperta o local onde está sangrando na junta, tá, pessoal? Sobre crianças é a mesma coisa, o slide é o mesmo, tá? Então, o que o PHTLS traz? Compressão manual direta e uma atadura compressiva, ou seja, um curativo compressivo. Se for controlado, leva para o hospital. Se não, onde que é o sangramento? Se for nas extremidades no membros, eu boto torniquete. Se for no tronco, por exemplo, eu posso usar um agente hemostático e compressão direta, tá? Galera, isso aqui foi o atentado de Boston que teve. Ou seja, várias pessoas foram salvas por pessoas que estavam na corrida. Foi uma corrida. Olha só, quanto sangue tem no chão, quanto que não sangrou esse pessoal que está ali. E aí nota-se pessoas comuns fazendo a contenção de hemorragia. Olha só, alguém pressionando ali uma perna de uma moça, e essa perna tem muito sangue em volta, aqui também muito sangue. São imagens que a gente nem gosta de compartilhar às vezes, tá, pessoal? Mas são coisas que aconteceu. Olha só uma improvisação de torniquete feito com uma camiseta. Elevando o membro, galera. Desde 2010 a gente não eleva mais membro e nem pinça ponto arterial. Já foi provado que isso não adianta. Então esse negócio de levanta o membro, leva transportado com o membro levantado não adianta, tá? Não adianta, não funciona na verdade. Era um mito que a gente tem. Agora aquelas perguntas que eu fiz que eu falei que ia mostrar agora. Pessoal, objeto é empalado e encravado, tá? Tudo aqui é um objeto encravado. Todos. Um ferro na perna, no pescoço, não é um real, tá? É um seriado. Essa facada aqui sim foi real. Isso aqui foi real também, pessoal. Um ferro de construção passou sobre todo o garoto aqui, né? Entrou de um lado e saiu do outro. E aqui, pessoal, eu vou falar uma coisinha que nem era pra me falar agora. Quem vocês acham que deu essa facada aqui, ó? O homem ou a mulher que esfaqueia assim, galera? Quem que vocês acham? É o homem ou a mulher que esfaqueia desse jeito? Galera, na teoria, 99% das vezes é a mulher que esfaqueia desse jeito, tá? O homem, ele pega assim. Não quer dizer que não tenha mulher que pegue assim também a faca, ou o homem que vai esfaquear alguém assim, tá? Mas se fosse pra falar quem esfaqueou esse cara aqui foi a mulher, só não se sabe se é a dele, né? Mas foi uma mulher. Parece, né, galera? Olha só. A gente falou um pouquinho sobre torniquete, o Rafael Cunha ele falou uma coisa interessante. Tem que ser comprado um torniquete comercial para usar. Não adianta você improvisar na ambulância que você tá. A gente tem que ter um material para trabalhar. Galera, cobre os supervisores de vocês e tem um material. Invistam realmente em um material para vocês. Pode ser que um familiar seu precise. E improvisado, pessoal, ele nem é recomendado. Ele não é proibido, mas não é recomendado. Então tem o material necessário para isso. Então isso aqui, pessoal, é encravado e isso aqui é empalado. Lembra que eu falei que empalamento é o orifício natural do corpo? Isso aqui é empalamento, tá? Não retira o objeto, só estabiliza o objeto, tá bom? Não retira o objeto, só estabiliza o objeto. Lembrando que o único local que eu vi referência já para retirar é na bochecha, onde não tem grandes vasos. Outro local que se retira o objeto via aérea, levou uma facada na boca, eu posso retirar. O único local que eu já vi descrito que eu posso retirar. Ah, mas ele está em parada e levou uma facada no peito. Vou retirar para fazer compressão. Não, galera, não é indicado. Você não tem respaldo para isso, para retirar um objeto, entendeu? Não tem respaldo. Como que seria atendida, então, essa parada cardiorrespiratória traumática? Traumática é atendido diferente da clínica, se trata a primeira causa. Então, se eu for tirar uma faca, eu tenho que tratar aquela causa, eu tenho que tratar aquele sangramento. E lembrando também que se uma pessoa for encontrada em parada, em óbito, porque parada é óbito, galera. A gente tenta trazer de volta, mas parada é óbito. Com uma facada já é uma cena de crime, tem que pensar muito bem se vai reanimar ou não. Tranquilo? Então vamos lá. Torniquetes improvisados, galera. Tentem não fazer isso, tentem não usar. Compre o torniquete fabricado comercialmente. Outra coisa, muito fino, pode machucar mais do que ajudar. Então isso aqui, ó, é proibido, tá, pessoal? Tem que ter uma distância aqui de pelo menos 5 centímetros, tá bom, pessoal? Tem que ter uma largura, na verdade.
Perda de braço, amputação traumática, pode acontecer. Galera, o que eu quero trazer para vocês nessa parte? Quando eu for levar o membro de volta, e se tiver gelo, porque não tem na ambulância, eu não enfio dentro do gelo, porque o gelo também causa queimadura. Eu coloco sobre, certo, pessoal? Eu coloco sobre. E de preferência num saquinho estéreo, às vezes até envolvido numa compressa, e ali dentro vai refrigerando, tá? Sobre dor, é claro que tem dor, galera. Não tem como não ter dor. Resumo, segurança pessoal sempre, ligar SAMU, bombeiro, encontra o sangramento, para o sangramento e espera o socorro chegar, se você não for o socorro. Essa pergunta aqui eu quero que vocês respondam agora. Qual que é a hemorragia mais grave, arterial ou venosa, galera? Vou dar um minuto para vocês responderem. Vamos ver se alguém acertou. Vamos lá, galera. O que vocês acham? Galera, vamos lá. Eu vou ensinar uma coisa pra vocês que às vezes vocês já sabem, mas às vezes vocês esquecem. Tudo no APH é depende. Por que depende? São muitas variantes, pessoal. São muitas variantes. Eu vou dar um exemplo pra vocês. A artéria, ela sangra muito. A veia sangra menos. Mas olha só, se eu comparar uma pequena... Vamos lá, vamos de novo. Se eu comparar, por exemplo, uma artéria que passa no meu braço, certo? Uma artéria que passa no meu braço. E comparar a veia cava, que é a maior veia do nosso corpo, qual que vai sangrar mais? É claro que é a veia cava, pessoal, pelo calibre. A artéria do braço, por ser fina, menos que a da perna, por exemplo, para vocês entenderem, ela vai sangrar menos do que uma veia cava. A veia cava vai matar a pessoa em minutos. Não chega nem às vezes a 2 minutos, pessoal. Depende do calibre, né? Onde foi que acabou tendo essa hemorragia. Agora eu vou te dar um exemplo. Pode ser até uma artéria pequenininha lá do cérebro que vai causar um AVC que eu não tenho como tratar. Por uma veia, por exemplo, do meu braço, que pode ser um pouco mais grossa. Então depende o que eu tô tratando, vai ser pior ou menos pior. Não que as duas talvez não sejam. Mas vocês entenderam que às vezes pode ser uma pequena artéria lá no cérebro, onde vai me causar mais dano do que uma veia grande. Uma veia calibrosa, não grande, calibrosa. Ou pode ser uma veia calibrosa e uma artéria menor, de menor calibre, por exemplo, em outra parte do corpo que não seja no cérebro, que pode ser que a artéria fique em segundo plano. Se eu fosse comparar, claro, a minha artéria aorta e a minha veia cava, com certeza a artéria, por ter a velocidade da batida do coração, vai sangrar mais rápido. Mas não que a veia cava, dependendo do que eu estou comparando, ela não sangraria. Será que eu consegui ser claro para vocês? Eu tenho que ir atrás para ler, galera. Meu Deus. Vocês conseguiram entender que depende do que eu estou comparando? Pode ser que seja realmente a veia a hemorragia mais grave? Ah, perfeito, galera. Vocês são inteligentes. Galera, primeira coisa que vocês têm que aprender sobre torniquete. Já vamos acabar. Eu tenho que aprender, pessoal, a acondicionar o torniquete, certo? Beleza. Acondicionei o torniquete, vou precisar usar. Olha só. Isso aqui, ó, é onde eu vou puxar para apertar, certo? E eu sempre vou puxar pro meu lado. Por quê? Se eu vou fazer em mim, eu vou puxar pro meu lado, né? Olha só. E sempre bem apertado, o mais apertado possível, eu vou travar. Tudo isso vocês viram ali, né? Eu não tô falando nada novo. E aí eu vou dar a volta, dei a volta, travei. Terminei de passar. Coloco data. Ó, data nem precisa, talvez hora, né? Coloco a hora, a data não hora. E beleza. Se eu for colocar em alguém, galera, eu sempre coloco pra mim puxar também, certo? Vou colocar numa perna pra mim puxar, pra eu puxar. Não vou colocar ao contrário, senão eu vou ter que debruçar sobre a vítima e puxar lá do outro lado, vocês entendem? Então sempre voltado pra vocês. Não tem como, galera, eu falar pra vocês ou nós treinarmos por uma aula online. Então se alguém der curso Stop the Bleed próximo a você, façam o curso Stop the Bleed presencial.
Cara, o curso que eu fazia era fenomenal, galera, fenomenal. Mais informações aqui. Eu acho que eu tenho um videozinho e outro vídeo pra vocês aqui. Olha só. Isso aqui precisava de um torniquete, galera. Foi uma briga de facão. Precisava de torniquete. A gente não vê agora aqui uma grande hemorragia. Já parou, talvez. Eu poderia fazer um curativo compressivo. Ah, não. Tá pingando muito no chão, galera. Olha lá. Ainda tá saindo bastante. Eu não vejo, claro, jorrando, mas eu vejo que é um sangramento contínuo. Então esse cara aqui tem que ser atendido o mais rápido possível. E aqui, galera, olha que interessante. Alguém tem um sangramento no braço, e aí o pessoal meio que não sabe o que fazer. Tem uma mulher ali que, poxa, vou tentar pelo menos. Ela tá tentando fazer um torniquete improvisado. E dá-lhe sangue no chão, né, galera? Olha só, vermelho ali. Então olha que coragem dessa mulher. Mesmo sem saber, ela foi tentar fazer o torniquete. E aí sim, galera, apareceu alguém que sabia o que fazer e que tinha o material na mão. Olha o quão importante. Quem ia imaginar que numa rodoviária alguém ia precisar? Como esse cara cortou, não sei. Ele pode ser que seja um chefe de cozinha ali. Porque ele tá com uma touca e tá com uma camiseta do local onde ele trabalha. Olha quanto sangue tem no chão, quanto sangue tem aqui, e ele tá usando o torniquete. Então é de extrema importância, pessoal. Eu vou deixar um vídeo rodando aqui, que é o vídeo do curso que eu fiz presencialmente, eu fazia, né? Já fiz vários cursos, tirei aqui da página deles, porque eu fui procurar meus vídeos, não consegui achar, galera. Então, galera, invistam em materiais que sejam vendidos comercialmente, feito para isso. Evitem usar muitas vezes materiais assim, tá? Paralelos. Não que não funcionaria, tá, galera? Pode ser que funcione. Mas grande chance de quebrar quando você vai apertar, porque aperta muito, tá? Então aqui a gente montava a sala, galera. Uma galerinha sentado. Às vezes tinha mais, menos aluno. A carne aqui que eu falei pra vocês, que a gente usava um pedaço de carne mesmo. E aí jorrava o sangue com a seringa. E aí tinha prática, tinha tudo mais. Galera,